Olá, meus amigos! Vamos começar hoje aqui com vocês o nosso preparo para o concurso que está chegando aí. No concurso nós temos vários conteúdos, entre eles o conteúdo obrigatório em todo concurso público no estado do Amapá, História do Amapá. Além de História do Amapá, você também vai estudar Geografia do Amapá. E dentro da História do Amapá nós temos alguns tópicos que o concurso está solicitando que a gente trabalhe com você. Não são todos os tópicos de História do Amapá. A História do Amapá, graças a Deus, ela está bem mais ampliada do que antes. Nós temos outros temas que estão sendo estudados aí pelos historiadores locais, por aqueles que estão fazendo cursos de estrito senso, aprofundando conhecimentos dentro da nossa sociedade amapaense. Mas o concurso que está aí tem 7 temas apenas para você ser preparado. O primeiro tema, que eu já trago aqui hoje, é a colonização da região do Amapá. Esse é o nosso primeiro tema e é com ele que a gente vai começar a dialogar com você, te preparar para o concurso. Nossa metodologia vai ser a mesma do Enem. Então, você vai ter o acesso ao slide, que você já está olhando aí. Você vai receber um número de questões que já foram utilizadas em concursos, ok? Nós vamos analisar essas questões com você. E você também está recebendo um material apostilado, com um resumo de cada tópico que a gente vai trabalhar contigo aqui, tá certo? Então, nós temos alguns desses tópicos. O primeiro é hoje, que é esse que eu estou começando com você, tá certo? E esse tópico fala da colonização da região do atual estado do Amapá. Nesta temática, nós vamos fazer uma jornada histórica desde os povos originários até a consolidação do território brasileiro. Então, você tem aí esse primeiro processo. Qual é o objetivo desta temática, desta aula? Qual é o objetivo desta aula? Então, o nosso objetivo aqui, primeiramente, é compreender o processo de colonização da região do Amapá, desde a presença indígena até os conflitos luso-franceses e a consolidação do domínio português sobre o território. Qual é o contexto estratégico? Por que essa região é uma região tão disputada, uma região tão procurada pelas nações europeias? No primeiro momento, essa região pertencia à Espanha, baseado no Tratado de Tordesilhas de 1492. Logo em seguida, ela passa a ser anexada, ao território português, depois da segunda metade do século XVIII, certo? E ela vai ser anexada, e aí passa a ser território de colonização a partir da ocupação do território e da exploração do território. Então, vai fazer parte da colônia portuguesa. Lembrando, colônia é um espaço de exploração, é uma área para ser explorada para enriquecimento da metrópole, dentro do contexto do mercantilismo, dentro do contexto do pacto colonial. No entanto, mesmo com as questões entre espanhóis e portugueses, outros povos também tiveram interesse por essa região, tá certo? Antes de falar do contexto estratégico, nós temos uma pergunta aqui, ou uma sugestão, eu vou usar como sugestão, não é? Professor, indica um livro que podemos ler esses assuntos do edital. Eu vou trazer para você, eu não trouxe hoje, porque eu estou escolhendo entre 3 bons livros. Eu estava analisando e montando o material, e aí, com certeza, para concurso, é bom que a gente faça a indicação de um livro, porque tem gente que lê e gosta, não é? Além das apostilas, mas na nossa próxima aula eu vou trazer os livros que tenham todo esse conteúdo, tá certo? A gente vai escolher um livro em que a banca utiliza. Eu estava olhando as questões e, normalmente, quando a gente lê a questão, a gente entende qual é o livro que a banca faz a leitura para tirar as questões. Eu posso indicar, logo de início, Nas Terras do Cabo Norte, tá certo? Do professor Jonas Marçal de Queiroz, que também teve a colaboração do professor Mauro Coelho, que foram dois meus professores na minha formação. Eles não estão mais na universidade, né? Já foram embora, já foram transferidos daqui.
Mas eles, quando estiveram aqui por 2 anos, escreveram em torno de 5 livros sobre a história do Amapá. E um desses livros eu destaco, leio muito, trabalho ele para dar aula de história do Amapá, é esse, Nas Terras do Cabo Norte. Tá certo? Eu vou até escrever aqui, para de repente, você vai estar olhando mais tarde aqui, então eu posso indicar logo de início para trabalhar esse material de colônia. Por isso que eu quero trazer um livro mais completo depois, uma indicação de leitura mais completa. Está Nas Terras do Cabo Norte. A gente tem muito livro por aí, mas alguns livros são mais técnicos, são mais acadêmicos, não é? São resultado de dissertação de mestrado, de tese de doutorado. Mas a gente tem livros que são voltados especificamente à história do Amapá no aspecto didático, mais voltados a concurso, ok? E aí eu vou trazer para você, beleza? Vou trazer de autores que são amigos meus, que escreveram alguma coisa sobre isso, e que são bons livros e que a banca utiliza, ok? Então, valeu aí a sugestão e que bom que me lembrou, ok? Mas não te preocupa, nós vamos estar te acompanhando. Vamos estar com você, sempre te dando esse apoio, porque concurso é chegar, marcar a questão correta, ser chamado, entrar no quadro e ser feliz, tá certo? Contexto estratégico, por que essa região passa a ser tão procurada? Primeiro, a localização na margem esquerda da foz do rio Amazonas, localização privilegiada da atual região do Amapá. Então, naquele momento, e até os dias de hoje, é uma localização de privilégio. Nós estamos muito próximos da Europa, do mercado europeu aqui, próximo da região do Caribe, ok? Vastos recursos naturais, como ouro, madeira e biodiversidade, também é um outro aspecto de interesse dos povos, tanto portugueses, mais tarde ingleses, holandeses e principalmente os franceses, serão trazidos para cá. Interesse de potências europeias, como a França, próprio Portugal, nossa metrópole, Holanda e a Inglaterra, são os países ou são as nações que naquele momento têm interesses pelo território do atual Amapá. Bem, mas antes da chegada dos colonizadores, antes do processo de colonização daqui, a gente tem de olhar para os povos que habitavam aqui antes. Então é interessante que a gente perceba algumas questões, tá certo? Então, a questão do processo de lusitação, que foi o tema que eu coloquei aqui. Então, na história do Amapá, na colonização do Amapá, eu tenho um processo. Processo é uma série de eventos. Vou falar aqui de conceito de história, tá? O que é um processo? É uma série de eventos que vão ocorrendo. Então, eu tenho o processo de lusitação, que é esse processo de lusitação, o domínio português na região, a ocupação da região. Então, essa ocupação será baseada em disputas marítimas, ok? No contexto, nas navegações, depois no contexto do processo de colonização e a própria exploração da Amazônia brasileira, certo? Então, eu trago isso. E aí, eu tenho uma situação para destacar para você. Para entendermos o processo de ocupação da Amazônia, é necessário percebermos algumas questões. Primeiro, o processo de entendermos os povos primitivos da região, os povos originários que já estavam aqui, é entender o modo de vida, a organização desses povos, quais povos eram esses que estavam aqui. O segundo aspecto, a lusitação a partir de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. O terceiro aspecto, para entendermos a colonização do atual Amapá, é a presença da Igreja Católica, né, no trato e liberação da mão de obra indígena. E a gente vai trabalhar isso um pouco mais profundamente, porque é tema recorrente em concurso público, quando trata de história do Amapá, entender a presença da Igreja Católica através das missões religiosas, entender a relação da Igreja Católica no processo, que eu chamo de período pré-pombalino, da Amazônia brasileira e principalmente na Amazônia setentrional, onde hoje é o atual estado do Amapá,
Então, entender isso, entender o conflito entre índios e brancos. Esse conflito entre índios e brancos ele vai ocorrer a partir do momento em que o Estado assume para si o processo de exploração da mão de obra indígena por um documento conhecido como Diretório dos Índios, no governo do Marquês de Pombal. Então, haverá um conflito entre colônios e indígenas nesse momento em que os colonos vão tentar escravizar os indígenas, só que eles já estão sob a proteção, em um primeiro plano, da Igreja Católica Portuguesa e em um segundo plano do próprio Estado português a partir do governo do Marquês de Pombal. E os colonos presentes aqui vão em busca de mão de obra para trabalhar nas lavouras e não conseguirão a escravização do indígena, então eles vão buscar substituir isso. É quando será introduzido na Amazônia, nesta região do atual Amapá, a mão de obra africana, que vai explicar o legado, a herança trazida pelos africanos, que vai formatar parte da nossa cultura amapaense, que será o último tópico a ser trabalhado para o concurso, que são as manifestações culturais do povo amapaense e o destaque maior para o Marabás, que é uma herança africana, tá certo? Entendendo assim. A outra questão seria o próprio Diretório Pombalino e a política indigenista praticada a partir de 1757. E, por último, a tentativa mercantilista de implementar a agricultura na Amazônia. Então, a Amazônia vai ser fruto do imaginário e do simbolismo europeu associado à realidade local, certo? Então, nesse aspecto, a gente entende como que eu devo entender o processo de lusitação, ou seja, de ocupação portuguesa, de transformação dessa área em área de exploração portuguesa, especificamente, o processo de ocupação dessa região e, finalmente, a exploração da Amazônia brasileira. Essa exploração que vai iniciar a partir da interferência, da presença da Igreja Católica, depois do Estado português, que vai adotar um que nós chamamos de neomercantilismo português, que vai se estabelecer a partir do governo pombalino, 1750, 1751 em diante, a gente tem isso, uma nova leitura do indígena aqui no Brasil. Eu tenho a ideia de incluir o indígena, principalmente nessa região aqui do norte, no aspecto de partícipe do processo português, ou seja, uma forma de tornar o indígena em um cidadão. Existe uma expressão para isso, o processo de tornar o nativo em índio cidadão, dando-lhe qualidades portuguesas nas suas formas de vida, a organização familiar, a ideia do casamento, que é implementado, o casamento católico português, o processo também de aceitação do Estado do casamento entre portugueses e índias. Isso vai estar todo definido no projeto do Marquês de Pombal, que a gente vai chamar de Diretório Indígena do Diretório Pombalino, tá certo? A outra questão é entender também essa exploração que deixa de ser baseado na exploração extrativista, que a igreja fazia isso através das ordens religiosas, dentro das missões religiosas que se estabelecem aqui, que é uma primeira forma de lusitação, e, em seguida, essa exploração econômica ela vai avançar para o estabelecimento de agricultura, a chamada agricultura comercial, em que o Estado vai olhar para essa região como a nova menina dos olhos do mercantilismo português e vai trazer para cá a política do Marquês de Pombal e instalar aqui esta política. Então, é interessante que se perceba isso. Dentro desse contexto, é olharmos antes, um pouco antes, que povos habitavam essa região, que povos estavam aqui, que até hoje estão presentes,
que são os chamados povos originários que habitavam este território antes do processo de luta entre esses povos e aqueles que chegam para ocupar aqui o seu território, processo de interação desses povos com esses que chegam, porque eles vão interagir tanto com portugueses, já vinham interagindo com os espanhóis um pouco antes, depois tem uma interação com os franceses, que vão se estabelecer definitivamente por aqui, após serem expulsos lá do Maranhão, os ingleses que tentam, inclusive, construir fortificações nessa região, e os holandeses que também tentam algumas incursões por aqui, como você já viu no slide anterior. Beleza? Até aqui está ok? Vamos avançando? Então, eu tenho os povos originários do Amapá. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por diversos povos indígenas. Então, eu tenho alguns povos principais, que são os povos que até hoje estão ocupando essa região. Então, eu tenho o Galibi, Palicu, Caripuna, Tirió e outros grupos étnicos que ocupavam o território. Então, dentro desses outros grupos étnicos que ocupavam o território, eu posso destacar aqui os Aroã também, tá certo? Os Aroã. Então, eu vou colocar aqui no quadro para vocês, tá? Os povos, os primeiros povos. Aí, no nosso slide, você tem o destaque de povos que ainda hoje estão entre nós. Então, eu tenho os povos primitivos que já habitavam aqui. Então, eu posso dar destaque para o povo Aroã. Tá? Eu trago aqui o povo Manau. Eu trago aqui o povo Muhura, ou Muura, o povo Timbira, que habitava também por aqui, povo Tapajó e o povo Tucuju. Aqui, como diz o outro, é nós na fita, né? É o nosso povo originário aqui, Amapá atual, habitado pelo povo Tucuju. Então, anote aí no seu material, além dos povos que o slide está apresentando para você, eu tenho também esses outros povos, que são povos originários, que habitavam essa região antes da chegada dos europeus. Agora, como era o modo de vida desses povos? Chamado povos primitivos, povos originários, também a gente chama muito mais hoje de povos originários. Eu vou colocar aqui também, para de repente não ter nenhuma questão de crítica por aí pelas redes sociais, né? Povos originários, que é a definição mais atualizada. Então, eu tenho esses povos que habitavam. Como é que eles viviam? Como era o seu modo de vida? E aí eu posso, de repente, perceber uma questão sobre essa no concurso público, né? O elaborador da banca pode querer perguntar para você como era o modo de vida dos povos originários que habitavam a região do atual Amapá, a região da Amazônia brasileira. Ele pode fazer uma área bem mais ampliada, porque esses povos aqui eram da Amazônia brasileira, né? Então, eu tenho os povos que habitavam essa região, viviam em harmonia com os rios, praticando pesca, agricultura de subsistência e sistemas sociais próprios. Então, o modo de vida desses povos era muito parecido com o mesmo modo de vida que a gente já estuda lá, quando fala do povo primitivo, originário na história do Brasil. Então, viviam de maneira tribal, tá certo? Vamos dar um destaque aqui no modo de vida desses povos. Anote aí, por favor. Modo de vida desses povos era uma vida tribal. Então, era de maneira tribal. Também podemos falar que era um povo que vivia na base da coletividade, né? Da coletividade. Viviam em harmonia, de maneira tribal, mas viviam em harmonia com o meio ambiente. Viviam em harmonia com o meio ambiente, respeitavam o meio ambiente, que mais tarde a gente vai analisar, a gente vai estudar lá na frente um pouco disso. Esses povos
trazem para nós, nos dias atuais, exemplos de convivência harmônica com o meio no qual nós estamos inseridos, certo? Então, eu tenho a ideia da pesca, agricultura, de subsistência, sistemas sociais próprios. Então, eu tenho, quando ele diz viviam em harmonia com os rios, nós temos também que entender que existiam dois grupos de povos. Existiam os povos dos rios, os povos das águas, que eram aquelas tribos que se localizavam às margens dos rios. Essas tribos foram as que tiveram contato direto com os colonizadores. Basicamente foram extintas. Ou, eu vou usar uma expressão aqui, aculturadas pelos frades, né, das ordens religiosas, e mais tarde pelo próprio Estado português, pela política do Marquês de Pombal. E eu tenho os povos de terra firme, os povos que habitavam mais no interior da floresta. Então, esses povos, o contato com eles foi mais prolongado, foi mais difícil, inclusive, e que deu a esses povos, chamados povos de terra firme, um processo de resistência maior e de permanência maior. Então, os povos dos rios, que se estabeleciam as tribos às margens dos rios, são os que têm contato com os colonizadores, porque eles chegam nas naus, navegando pelos rios e tendo contato com esses povos logo de início. Então, são povos que têm o aspecto de contato mais rápido e, dentro do contato, o processo de exploração desses povos, o processo de até dizimação desses povos, quando o europeu chega e tenta ocupar o território dele para desenvolver a exploração na Amazônia brasileira. Fechou? Então, a gente pode entender essa situação aí. Qual era a questão? Vivendo da pesca, da agricultura, a caça também, não é? Da caça, e esses povos eram baseados também no aspecto dos povos do litoral do Brasil naquele momento. Então, eu posso sugerir para você que o modo de vida era muito parecido. A presença indígena foi decisiva nas alianças e resistências durante o processo de colonização europeia. Então, eu tenho aqui vivendo em harmonia, e nessa harmonia ela é quebrada com a chegada do português por aqui. Então, quais foram as primeiras incursões europeias que se percebe aqui a partir do século XVI? A foz do rio Amazonas passou a ser cobiçada por europeus. Então, os primeiros que vão chegar por aqui são os próprios portugueses, que buscavam garantir o controle do estuário amazônico para assegurar o domínio sobre a região. Os franceses estavam interessados em estabelecer bases para explorar riquezas naturais e ocupar o norte do Brasil. Essa presença francesa dá-se a partir da expulsão deles aqui do Maranhão, ali final do século XVII, tá? E aí eles se estabelecem até hoje onde está a atual Guiana Francesa. E de lá eles começaram algum processo de organização de expedições para ocupar o norte do atual Brasil. E esse processo de ocupação vai gerar um conflito entre Portugal e França, que a gente vai ver depois aqui. Outros europeus que tentaram, e enviaram expedições para cá foram os holandeses e os ingleses, que fizeram incursões esporádicas, mas sem ocupação efetiva do território. E isso a partir do século XVI. Tá? Agora, assim, antes de aprofundar um pouco mais nesse processo de ocupação, eu quero trazer para você alguma questão aqui. Então, desses povos primitivos, voltando aqui em cima, nessa questão do modo de vida, aprofundando um pouquinho mais, eu quero trazer para vocês, e aí eu quero que você anote aí, por favor, a ideia da organização, e aí eu estou trazendo aqui porque é um assunto que passou a ser muito mais discutido hoje em dia para nós no Amapá, principalmente a partir das políticas que a gente tem de avanço dos direitos dos povos originários, as políticas de preservação das áreas dos povos originários,
e que pode ser um alvo da banca do concurso para você, que seria, por exemplo, entender a organização social dos povos originários. Então, eu já disse que essa organização ela se dava a partir do modo de vida tribal. Então, é uma sociedade primitiva tribal, tá certo? Sociedade primitiva tribal, a organização social dos povos originários. Então, eu tenho modo de vida tribal, então eu tenho uma sociedade, aqui eu trago o conceito da antropologia, não é? O conceito de sociedade primitiva tribal. Isso aqui é um conceito técnico, tá? Então, eles viviam em harmonia com o meio ambiente, dentro da ideia de tribos. A tribo, a aldeia é o mundo desse grupo. Com isso, eles têm uma organização tribal. Qual é a forma de trabalho? Que é um tema também cobrado aqui. Qual é a maneira que eles trabalhavam? Então, o trabalho aqui era trabalho de subsistência. Subsistência, que é a caça, pesca, e é esse equilíbrio harmônico com a natureza, tá certo? Esse equilíbrio harmônico com a natureza. Então, não perde o foco disso, dentro do modo de vida, tá bom? Eu estou aqui melhorando para você. A outra questão é a visão de mundo desse povo, ou desses povos. Então, eu tenho, na questão da religiosidade, tá? Da religiosidade, eu tenho a presença das chamadas místicas religiosas. As místicas religiosas. Então, eu tenho a questão da mágica tribal, tá? Da mágica tribal. Então, eu tenho 3 situações que se percebe. O animismo é uma forma de religiosidade. O politeísmo e o xamanismo. Nessa ideia do xamanismo, o líder da aldeia é a figura do pajé. Tá? A figura do pajé. Então, você vai lá ver a questão do animismo, não é? A ideia de que os animais podem se transmutar em humanos. A ideia de que determinados seres da natureza possuem vivência. O politeísmo, a ideia de devoção a entidades variadas. Então, destaque para o deus Guaraci, que é o deus Sol, a deusa Jaci, que é a deusa Lua, o deus Tupã, que é o deus do trovão. Então, tem a ideia do politeísmo. E o xamanismo, porque a figura do xamã, que é o líder espiritual da tribo, que aqui é chamado de pajé. Então, o pajé é dentro da mágica tribal, dentro do misticismo dos povos originários, o pajé é aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual, buscando no mundo espiritual as respostas para determinadas situações do mundo material. E ele consegue fazer essa comunicação através do transe. Então, ele entra em transe, sai do mundo material, vai até o mundo espiritual e lá ele tem as informações, o conhecimento, adquire os conhecimentos necessários, retorna ao mundo material e traz o resultado para a cura de uma doença, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, enfim, alguma coisa que necessite ser curado. Então, o pajé, nesse momento, ele seria a figura principal da aldeia. Alguém pode perguntar, professor, não é o cacique? Não, o cacique é o líder guerreiro. Então, o cacique só era eleito a partir dos tempos de guerra contra outra tribo. Nós chamamos isso de guerras intertribais. E era comum, isso era costumeiro entre os povos originários que habitavam esse território.
Então, nesse aspecto, o guerreiro mais valente, o guerreiro que se destacava mais no processo das lutas, esse era eleito cacique. A guerra acabava, voltava para os tempos de paz, a função do cacique era deslocada e o pajé voltava a ser o orientador, o organizador, o consultor, o conselheiro da tribo. Quando chegam os padres missionários aqui, a partir da implementação das missões religiosas, os padres, logicamente, precisam liderar os grupos, submeter esses grupos pela catequese, e a figura do pajé é uma figura de resistência para o processo da catequização dos indígenas. Então, o que é que a igreja vai fazer? Ela vai deslocar a figura de importância do pajé elegendo o cacique. Quando o Estado português vai assumir a política na Amazônia, através do Diretório dos Índios, para ter uma organização do trabalho indígena para ser explorado pelos colonos, então o cacique passa a ser a figura de liderança dentro das tribos, que até hoje é assim. E a figura do pajé passou a ser demonizada pela igreja e o pajé perde, então, a sua posição de destaque dentro da tribo. Tá certo? Lembre-se que eu estou falando de um processo de lusitação. Entenda nesse aspecto aí, ok? Então, nós temos essa questão que eu pedi para você anotar. Então, o poder, nesse momento, estava nas mãos do pajé, que é aquele que tinha o domínio das plantas medicinais, né? Das plantas medicinais. Como era a questão da divisão para o trabalho, a divisão social? Era baseado no sexo. Tá certo? Então, homens dentro das tribos, eles se ocupavam com a pesca, com a caça e a guerra, e a mulher estava ocupada em trabalhar na roça e na criação dos filhos. Ou seja, quem trabalhava na lavoura não era o homem, era a mulher, porque a atividade do homem é pescar, caçar e guerrear. Tá certo? A atividade da mulher era cuidar da roça, cuidar da criação dos filhos. É por isso que quando ocorre o processo de aceitação do Estado do casamento misto entre portugueses e índias, e aí inclusive vai ter uma legislação que vai apoiar isso, quem cuida dos filhos é a mulher, dentro do padrão português, e como a Índia é a que tem esses conhecimentos, a Índia passava para os filhos esses conhecimentos tribais. Por isso que isso resistiu, foi preservado no decorrer do tempo, trazendo o processo de conhecimento das benzedeiras, dos curandeiros, dos homens que conhecem as ervas medicinais, que trabalham com ervas medicinais, que são os nossos caboclos da Amazônia, os nossos ribeirinhos, que conseguiram manter isso dentro do processo de educação pela oralidade trazida pelas mulheres índias, que passaram a ser aceitas como esposa dos colonos que para cá foram trazidos no governo do Marquês de Pombal para a proteção dessa região. Essa proteção ele vai trazer para cá os projetos de construção de fortificações, dando destaque para a fortaleza de São José de Macapá, a fundação de vilas, e essas vilas passariam a ser administradas por portugueses, representantes do Estado, e também o processo de implementação da agricultura voltada ao comércio e dentro do contexto de implementação do chamado neomercantilismo português, tá certo? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Com a chegada dos europeus, nós temos, então, a destruição do modo de vida tribal. Esse modo de vida aqui a gente pode chamar de modo de vida tribal. Então, eu tenho a destruição desse modo de vida, não é? E aí eu tenho um processo de que esta população indígena, com a chegada do europeu, ela será submetida pelo processo de poderio do europeu, com o uso das armas, não é? Com o uso das armas, a questão da imposição cultural
portuguesa sobre a população que se tornou uma população servil, dominada, despossuída dos seus bens, despossuída de sua terra, de sua língua, de sua cultura, de seus ritos e etc. Tá certo? E aí terminamos o primeiro módulo, tratando dos povos originários que ocupavam aqui, o seu modo de vida, né, concluindo com o processo de interesse de outras nações nesta região. E na próxima aula eu vou falar, dentro desse contexto de busca de outras nações por esse território, a quem esse território pertencia, e não era português, não era francês, não era holandês, era espanhol. Como que o processo de ocupação, como que o processo de presença do europeu vai se dar desde a primeira navegação aqui em 1499, né, realizada por Vicente Yanez Pisson, e em seguida o processo de tentativa de desenvolvimento dessa região pela Espanha, que perde mais tarde esse poder, passando para os portugueses a partir das incursões das missões religiosas portuguesas no território dos espanhóis, dentro de um aspecto político chamado de União Europeia. A União Europeia influencia muito esse processo, porque com ela se desfaz o Tratado de Tordesilhas. Os portugueses ali do Maranhão, a partir do Maranhão, começam suas incursões pelo delta amazônico, e aí daí para o interior do Vale Amazônico, através das missões religiosas e de algumas incursões. Quando termina a União Ibérica, teremos um acordo entre Portugal e Espanha, chamando-se de Tratado de Madrid, e a partir daí eu tenho então os interesses agora portugueses na região, substituindo os interesses dos espanhóis. E aí a gente prossegue nesse tema sobre a colonização da região do atual Amapá. Espero que você tenha gostado da aula, aprendido um pouco, e na próxima aula continuaremos com História do Amapá com você. Beleza? Continue conosco, curta, comente, compartilhe a nossa aula e a gente se vê na próxima aula.